Programa Cartão Vermelho no ar, ao vivo, às 15 horas do dia 18 de janeiro, direto aqui do estúdio da Jovem TV. E o Cartão Vermelho, você sabe, né? É muita polêmica. Semana passada recebemos aqui Wanderson Bento, né, empresário e coordenador do grupo político da família Bento, e que fez um programa para a história. Muita repercussão, muita polêmica. Não sei nem se vão processar o Wanderson, né, que ele fez colocações muito fortes. Mas o Cartão Vermelho é assim: polêmica e autenticidade. E hoje eu tenho como convidado uma pessoa que eu tenho um carinho especial. É meu amigo, né, meu companheiro mesmo, assim, até na vida pessoal, de trocar ideia. E, além de ser um dos advogados mais brilhantes daqui da nossa região, tem um sobrenome muito imponente, muito famoso nacionalmente, e ser advogado de grandes políticos daqui. Entre eles, eu acho que o cliente mais famoso dele e amigo de infância é o prefeito de São Pedro da Aldeia, o Chumbinho. Eu estou falando de Dr. Eduardo Augusto Souto Maior. Bem-vindo ao palco do Cartão Vermelho, meu irmão. Bem-vindo. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui. Espero que eu possa estar à altura do seu programa, que realmente é um programa muito conceituado, sempre criando, né, essas questões, trazendo, você disse polêmico, mas eu acho que talvez seja porque é um programa que traz à discussão vários assuntos importantes, assuntos da nossa região, tanto da política quanto da vida social comum. Bom, sem dúvida, o Cartão Vermelho faz parte da história dessa região, um programa que está no ar há 15 anos, mas quem faz o programa é o convidado. Eu só dirijo. E aí eu quero que o meu convidado de casa conheça um pouco mais o Dr. Eduardo Augusto Souto Maior. Da onde Dudu é, natural de onde, como chegou à região dos Lagos, caso não seja filho daqui, por que escolheu o direito, como acabou no direito eleitoral, entendeu? Como acabou ingressando também na vida pública. Você já ocupou vários cargos, entre eles eu posso citar: você foi procurador da Câmara de São Pedro da Aldeia. Sim. Você foi homem forte em vários setores da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, esporte, agregou o governo com comunicação durante um tempo. Depois foi para a assessoria especial do prefeito, né? Hoje está na gestão da cidade. Então, assim, você é um multi, né? É aquele jogador coringa, aquela carta coringa, que você precisa cobrir uma pasta em problema ou deficitário, você vai lá como bombeiro, arruma, apaga o incêndio, organiza a pasta e deixa um jogador normal entrar em campo. Então, eu quero que você me diga como você surgiu no direito, como você escolheu o direito eleitoral e depois foi para a vida pública dessa forma. Bom, primeiro eu queria dizer, né, que lá na Prefeitura de São Pedro da Aldeia a gente tem companheiros muito competentes e, na verdade, eu sigo aquilo que o nosso prefeito determina. Então, em alguns momentos eu estou numa secretaria, em outros momentos eu estou em outra secretaria, de acordo com a necessidade que o prefeito entender. Bom, eu na verdade sou do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio, mas a minha família toda é de São Pedro da Aldeia, a família da minha mãe é daqui, meus avós paternos e maternos eram daqui da região. Eu nasci em São Pedro por um acidente, né? Meus pais tinham ido morar lá na época, mas eu sempre passei minha infância, minhas férias e todos os meus melhores momentos aqui em São Pedro da Aldeia. E ao longo desses anos eu adquiri vários amigos, né, durante esse período todo. E a minha vida pessoal aqui sempre foi uma vida muito ligada à cidade. Eu sempre amei São Pedro da Aldeia, sempre tive uma identificação muito grande com a cidade. Eu estudei a minha vida inteira no Rio, né, me formei advogado lá, eu fui ser advogado porque era uma coisa que acho que casava muito com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de discussões, no sentido de entendimentos, né? E eu acho que assim, a inquietação, ela acaba te jogando para um lado de questionamentos. E o direito é um questionamento constante, né? Muda a todo momento, acompanha as alterações sociais, enfim. Então a gente está sempre tendo algum tipo de mutação no direito. E a minha carreira pública, na verdade, ela começou a surgir a partir do Chumbinho, né? O prefeito Cláudio Chumbinho, na ocasião, ele era vereador ainda na Câmara Municipal. Eu estava vindo morar aqui. Primeiro, eu cheguei em São Pedro da Aldeia para
prestar consultoria jurídica para a Associação Comercial de São Pedro da Aldeia, a CIASPA. Fiquei durante 4, 5 anos como diretor jurídico na CIASPA. Auxiliei em uma transição que aconteceu também na ACIA de Cabo Frio. Na época até fui procurado pelo Dirley Pereira, né, que até veio conversar comigo. Era a gestão, salvo engano, do Zé Henrique? Não era o Zé Henrique, foi a transição para o Zé Henrique. Mas foi a Delício estava saindo e entrando o Zé Henrique na época, né? E então eu um dia fui convidado pelo Chumbinho para desenvolver um trabalho, né, que ele precisava de um certo sigilo e era uma questão jurídica que dependia de algum entendimento dentro do procedimento do Estatuto da Câmara. E ele me convidou, falou assim, olha, se isso acabar repercutindo positivamente, eu gostaria que você fosse meu procurador lá na Câmara. E, para nossa felicidade, ele foi eleito o presidente da Câmara, eu assumi a procuradoria na Câmara, fiquei durante toda a gestão dele como procurador, né? O Chumbinho é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, acompanho o Chumbinho desde de garoto, a gente tem assim uma afinidade pessoal que vai muito além da questão profissional. Acho que isso é muito bom porque permite que a gente tenha uma relação muito franca, né? Uma relação que não está ligada estritamente à questão só do dia a dia profissional e aquela pressão que muita gente tem às vezes de não vou desagradar, não vou agradar, ou vou falar assim, ou vou falar assado. Não, a gente tem uma amizade e isso nos dá o direito da gente fechar a porta lá e entre a gente discutir o que cada um pensa. É uma pessoa que eu respeito muito, aprendi a admirar, apesar de todas as discussões que nós tivemos até hoje, aprendi a admirar por ser quem ele é como pessoa, né? Por ter sido tão transparente comigo durante tantos anos, e por ter sempre respeitado o meu posicionamento e a posição que eu adoto em diversos momentos na Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Então, depois da Câmara, né, a gente disputou uma eleição em 2008, nós perdemos a eleição em 2008 para Carlindo, ficamos fora do governo durante um tempo, participei da coordenação jurídica junto com outros colegas, depois nós tivemos uma campanha para deputado estadual, também não conseguimos a vitória, mas ficamos como primeiro suplente, né, ficamos na primeira suplência, sendo até quando nós ganhamos a eleição novamente em 2013, recebemos o convite para tomar posse lá na Alerj, mas o prefeito ele tinha como propósito melhorar a cidade em que ele nasceu e onde ele sempre sonhou em fazer alguma coisa pelo aldeense. E aí nós começamos a desenvolver o trabalho em 2013, né, eu acredito que com muita dificuldade, porque foi um período em que logo em seguida o Brasil entrou numa crise muito grande. A gente acabou tendo uma dificuldade enorme financeira, porque a maioria dos municípios da região hoje tem um aporte de royalties muito grande, São Pedro da Aldeia não tem esse aporte de royalties. A gente tem uma demanda muito grande de serviço na cidade. A gente já levantou isso, você durante um tempo esteve lá junto com a gente também, lá apoiando na comunicação. Você tem ciência desses números com relação à quantidade de atendimentos, seja na rede de saúde, como na quantidade de pessoas hoje utilizando a rede pública de ensino. Eu vou fazer um parênteses, apesar, eu passei realmente um tempo na consultoria da comunicação lá, eu hoje não tenho vínculo com a Prefeitura de São Pedro, mas é um exemplo a ser seguido. A administração do Chumbinho é um exemplo a ser seguido. Sem atraso de salário, sem crise na saúde, a saúde funcionando normalmente, né, com direito a uma UPA pediátrica funcionando perfeitamente no município, a emergência funcionando bem, os postos de saúde funcionando bem, uma cidade saneada, limpa, organizada. Então, realmente, São Pedro da Aldeia, e fora todos os avanços que conseguiu, empresarial, porque o Chumbinho fez um mandato voltado a atrair empresas para dentro de São Pedro da Aldeia e trouxe megas empresas. O parque industrial triplicou o tamanho. Então, assim, São Pedro avançou muito, talvez não tenha avançado
E aí, obviamente, o Brasil passou por momentos terríveis, né? E o estado do Exatamente. Rio de Janeiro foi na parte de urbanização, né, era uma das promessas do Chumbinho, conseguir calçar todo o município, ou o máximo possível. Ele até conseguiu avanços nessa área, É, mas depois veio uma crise muito violenta e isso deu uma freada, né? exatamente. Só para poder dar um parênteses com relação a isso, é, São Pedro da Aldeia é um município que depende muito de recursos federais e estaduais. Totalmente. Então a crise que se abateu no país como um todo, ela repercutiu nesses repasses. Então alguns projetos acabaram sendo prejudicados. A gente está vendo aí a retomada da obra da Orla, né? Que ficou anos parado. Isso, essa obra ela é com recurso do Estado. Então a programação era para que essa obra fosse entregue no primeiro mandato, mas nós não tivemos o repasse dos recursos. E agora, né, com esse novo gás que o país está tomando, eu acredito que a gente consiga ainda colocar algumas coisas em prática, mas é muito difícil. Agora, eu acho que a maior contribuição do prefeito Cláudio Chumbim para São Pedro da Aldeia foi ter colocado as contas no município em ordem. Porque o município, quando nós assumimos, ele estava completamente desordenado. Foi o único município da região dos Lagos que não atrasou salários. Pois é, e O isso único. com muito sacrifício. O prefeito teve uma participação direta nisso, porque ele chamou todo o seu staff, os seus secretários, o pessoal que seria lá de primeiro, segundo escalão durante muitos meses. A gente recebia o salário por último de todo mundo, né? A prioridade sempre foi o pagamento dos servidores. Inicialmente pagavam-se os servidores, depois os salários mais essenciais, que a gente entendia que eram os serviços essenciais do município, e os secretários eram os últimos a receberem. Então, isso passou pela gestão dele e também por um time, porque eu acredito que se não houvesse um time, a gente não conseguiria, talvez, colocar isso em prática, né? A gente vê municípios onde existe um certo desmando, né? Não há um exercício de poder. E em São Pedro da Aldeia a gente sempre teve um trabalho muito coeso com relação a isso. Então eu acho que assim, não fosse essa problemática toda, a dificuldade que nós passamos durante praticamente 3 ou 4 anos do mandato, eu acho que São Pedro da Aldeia teria avançado muito mais, né? Mas ainda assim a gente conseguiu trazer emprego, trazer renda para a cidade, movimentamos o comércio, criamos uma rota diferente de transporte, porque antes havia uma dificuldade muito grande na área do transporte no município, né? Os empresários da rede acabaram atendendo os nossos pedidos. Então acho que assim, hoje São Pedro da Aldeia serve sim como referência para cidades vizinhas. A gente tem ainda muita coisa para avançar, tem muita coisa para melhorar, a gente precisa de ter uma participação mais efetiva do legislativo. Eu vejo hoje o legislativo, de certa forma, ele mais atrapalha do que ajuda, né? A gente, às vezes, poderia ter o legislativo ajudando, parceiro, indo junto com a gente, mas, às vezes, algumas coisas acabam emperrando, seja por questões políticas, seja por interesses pessoais, enfim, mas às vezes o legislativo emperra um pouco a máquina, né? Nós tivemos aí, ao longo dos últimos 3 anos, questões envolvendo interesses pessoais, que acabaram se tornando públicos depois disso, pelos posicionamentos que foram adotados logo em seguida. Mas isso é uma coisa que depois a gente fala, né? Eu queria deixar claro aqui, já aproveitar o canal que está aberto, queria agradecer e parabenizar o meu prefeito Cláudio Chumbinho, que além de ser um prefeito gestor, a gente deve o respeito por ser uma autoridade pública municipal, e é um amigo que nessa oportunidade eu acabo aí reforçando, né, a minha admiração e respeito. Um abraço ao prefeito Cláudio Chumbinho. Dudu, vamos entrar agora no bloco de cartões, né? Eu vou te explicar como é que funciona. Cartão verde é cartão de aprovação. Toda vez que você for lá e falar assim, Dudu, e telespectador, desculpa eu chamar o doutor Eduardo Souto Maior de Dudu, é que para mim vai ser um exercício chamar de doutor Eduardo, porque para mim é Dudu, como eu te falei, é um amigo que frequenta a casa, é amigo que dá conselhos sobre a vida,
às vezes pede também. Com certeza. Então, ou seja, é amigo, né? Então, assim, o doutor Eduardo vai ser chamado de Dudu aqui algumas vezes, tá? Bem, mas aí, quando o doutor Eduardo der ali um cartão verde, significa que o doutor Eduardo está aprovando, seja o nome de uma instituição, de uma empresa, ou um nome de pessoas que estejam ali. Lembrando do que o nome que está ali nunca é o nome de uma pessoa física. Perfeito. Se o Donald Trump estiver ali, você não está dando o cartão para o Donald Trump marido, pai, filho, ser humano. Você está dando para o presidente dos Estados Unidos ou para o empresário, dono de uma rede de hotéis, ou para os dois ao mesmo tempo, empresário e presidente. Mas jamais o cartão ele é pessoal. É sempre a figura pública. Todos os nomes que vão entrar nessa listagem são de pessoas públicas. E você vai estar avaliando a conduta dela na vida pública. Ok? Ok. Então tá bom. Cartão verde, Dudu aprova. E aprovar é muita responsabilidade também. Né? Agrada, mas você assinar embaixo pelos outros é complicado. Cartão amarelo. Cartão amarelo é como se fosse sinal de trânsito. Quando o sinal está amarelo, está mandando você ter atenção. Porque se você não parar o carro, você vai bater porque o sinal vai ficar vermelho. No futebol, o cartão amarelo essa falta foi meio pesada. Se você errar de novo, rua. Não erre novamente. Então é um puxão de orelha. Mas ainda assim existe alguma aprovação que não chegou a merecer o cartão vermelho. E o cartão vermelho é o cartão do passo do ponto. É o sinal fechado. É o cartão do futebol. Ou seja, vai pro vestiário, toma um banho, repensa. Porque os seus erros, neste momento, estão além do permitido, do que eu entendo como aceitável. De repente, num próximo programa, quando o doutor Eduardo voltar, pode até dar cartão verde. É um cartão de momento. E o momento, se você achar que é o caso, a vermelha. Você vai apontar isso para aquela câmera ali, que é a câmera 1, que está em frente a você. E você vai fazer isso, Dudu, sem dizer o nome. Você pensa, o nome é uma surpresa. Para nome de número 1, que cartão o doutor Eduardo dá para esse nome número 1. Cartão vermelho, falou. Cartão vermelho é cartão vermelho. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para Robinho do Raio X, que foi vereador em São Pedro da Aldeia, foi presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, candidato a vice-prefeito na chapa derrotada de Elisângela Lobo na eleição de 2016. Né? Por que o Robinho do Raio X, acho que foi candidato a deputado também. Por que o Robinho do Raio X leva cartão vermelho? Não, Alex, como você falou, né? Não é uma questão pessoal. Nunca. Não se trata da pessoa do Robinho, né? Até porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo até antes da questão política, né? Robinho, inclusive, foi da nossa base eleitoral no ano de 2013, se elegeu vereador junto com o nosso grupo, né? E assim, o meu cartão vermelho, na verdade, para o Robinho, ele vem por conta de uma série de circunstâncias que ocorreram ao longo da gestão dele como presidente da Câmara. Né? Eu acho que o Robinho, de certa forma, no final do mandato dele, ele acabou esquecendo o porquê dele se eleger vereador e passou a viver em função de uma decisão pessoal e uma ideia fixa de ser o prefeito da cidade. Então, acho que ele não mediu esforços para isso e nessa questão eu não concordo com a máxima que diz que os meios justificam os fins. Então, eu acho que a finalidade dele de ser prefeito, pelo caminho que ele escolheu, eu acho que não foi o melhor. Eu acho que em um determinado momento ele serviu como um fiscalizador do Executivo. Eu acho que o Executivo precisa ter essas figuras como, até, eu não diria nem oposição, porque eu vejo de uma maneira tão diferente. Eu vejo que o vereador que critica, quando ele critica com propriedade o Executivo, ele não é a minha oposição. Na verdade, ele me ajuda. Está te ajudando, claro. Ele está me ajudando porque ele está apontando os erros que eu não estou conseguindo enxergar. Então, eu acho que durante algum tempo, Robinho foi essencial para que isso pudesse ser visto. Mas depois, assim, eu presenciei algumas falas dele na Câmara, né, alguns comentários feitos, enfim, coisas que estavam ultrapassando, né, o limite da razoabilidade. Então,
eu acho que, assim, essa postura acabou fazendo com que o mandato dele terminasse de uma maneira ruim, né? Ele poderia ter sido oposição, poderia ter marcado a posição dele enquanto candidato a prefeito ou a vice-prefeito, mas eu acho que de uma maneira mais, com mais lisura, com um pouco mais de transparência, com um pouco mais eu não sei bem se a palavra que se encaixa aí seria essa, mas eu vou estar me fazendo, de repente alguém não vai entender. Mas eu acho que ele teria que ter mais lealdade, né? Eu acho que em tudo que a gente vai fazer na vida, eu acho que a gente tem que ter respeito e lealdade. E aí quando você chega num momento em que você não tem mais nada, né, em que você esquece totalmente aquilo que você era, quem você foi, o porquê você está ali, e aí você acaba querendo passar por cima de todo mundo, eu acho que aí a gente já está passando o nosso limite. Então, assim, sei que o Robinho é uma pessoa do bem, né? Eu o conheço fora da política. Hoje, inclusive, eu tenho notícias de que ele tem vivido uma vida bem tranquila, né? Mas, assim, o final, eu estou me referindo ao final da gestão dele, né? No início, inclusive, ele esteve lá muito próximo da gente, e depois eu acho que se perdeu, talvez por conta de, não sei se deu ouvido a alguém que não deveria, mas enfim. Então, eu acho que Robinho merece, a gestão do Robinho do Raio-X, como presidente de Câmara e vereador, para mim, merece cartão vermelho. Aí, cartão vermelho pro Robinho do Raio-X. Não sei se você sabe, ele fez uma homenagem uma vez ao blog Cartão Vermelho. Homenagem? Ele aprovou uma moção de repúdio. Ah, sim, eu me lembro Você desse lembra episódio. disso? Eu lembro desse episódio. Por causa do nosso colunista, Marco Chaves, que na época era seu diretor de comunicação. Sim, sim, o Marcos. Inclusive, isso foi uma estratégia, né? Muitas pessoas questionaram e me perguntavam, pô, mas por que você está trazendo o Marcos ou o Alex, que são polêmicos, pessoas que... era para que a gente pudesse fazer um contraponto. Porque naquele momento de apanhar, né, a Câmara estava muito, muito exaltada, sabe? E falando coisas que não tinham... Enfim, então... Aí o Alex e o Marcão, com toda a foram suavidade, lá, tranquilidade, bem explicou que o suavemente. pau que dá em Chico também dá em Francisco. A Né? moleira é a mesma. O Pois telhado é é. de vidro. Eles ficaram mais calmos. Ficaram, esqueceram até do prefeito um pouco. Na época eles estavam muito animados. Vamos Enfim, lá. Segue o barco, né? Segue o barco. Nome de número 2. Essa listagem tá fácil, Duda. Pô, eu vou sair daqui com... Com alguns processos? eu acho que sim, vamos ver. Ainda bem que você é um bom advogado. Cartão vermelho? Vermelho. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão vermelho vai para Leni Santos, vereadora do município de São Pedro da Aldeia e esposa do ex-prefeito Carlindo Filho. Por que Leni leva cartão vermelho? Pois é, coitada da dona Leni. Dona Leni, que foi assistente social. Eu vou esclarecer. Na verdade, eu não tenho absolutamente nada contra a dona Leni. Não, mas o cartão não é para ela, é para vereadora, né? Sim, para a função de vereadora. Sim. Porque eu acho que ela está levando esse cartão meio que de tabela. Porque eu não acho que seja interessante, por exemplo, numa situação em que você tem como um companheiro, né? No caso, eu não queria estar citando o nome, até porque não faz parte aqui, mas a Leni, para mim, representa, a vereadora Leni, representa a gestão de um ex-prefeito que ficou impedido de ser candidato por conta da gestão que fez à frente do governo, do exercício dele como prefeito na cidade de São Pedro da Aldeia. Então, eu acho que, assim, quando você tem um político, ou um gestor, ou um administrador, que ele é considerado inapto para poder exercer determinada atividade, eu acho que isso automaticamente se estenderia ao seu cônjuge, né? Até porque é impossível você fazer uma gestão imparcial, que não haja interferência, que em determinado momento não tenha ali a ação ou a indução, enfim, de quem realmente é o político. Então, eu acho que esse cartão vermelho, para mim, ele representa não uma atitude de repúdio à dona Leni em si, mas
ao mandato dela de vereadora, né? Um mandato que, do meu ponto de vista, ele se torna legítimo, já que o povo votou, mas ilegítimo porque, na verdade, a gente sabe que não partem dela as decisões que são tomadas no mandato. Então, acho que, como advogado, né, a justiça tem uma grande parcela de responsabilidade nisso. Dudu, você falou algo terrível aí. Ela é um boneco de ventríloco, então? Eu não diria um boneco de ventríloco, mas eu acho que ela não tem a personalidade política de um vereador. Entendi. Entendeu? Eu acho que ela não tem conhecimento de gestão, ela não tem conhecimento político. A função dela enquanto secretária de ação social até foi muito bem criticada, né? A gente fala de crítica às vezes só para falar Sim, coisa mas negativa. recebeu elogios, Mas né? críticas positivas também existem, elogios, né? Essas coisas. Então eu acho que ela, como secretária de ação social, de assistência social, ela até fez um bom trabalho. Conheço pessoas que a elogiam muito nesse campo, mas como vereadora, eu acho efetivamente que não é ela que exerce o mandato. Tá certo. Entendeu? Nome de número 3. A produção tava feliz com você, não tava? Rapaz, Nome de número 3. eu acho que o negócio aqui tá feio, hein? Cartão vermelho? Rapaz, Dudu não conseguiu tirar a mão do cartão vermelho. Vamos ver pra quem Gente. doutor Eduardo Souto Maior deu cartão vermelho? Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para o ex-prefeito Paulo Lobo. Por que o ex-prefeito Paulo Lobo levou cartão vermelho, Dudu? Pois E ele é conhecido como um prefeito que transformou urbanisticamente a cidade, né? Então, como eu disse para você, a minha relação com São Pedro da Aldeia, ela está ligada à minha família, né? Então, primeiramente, né, as pessoas às vezes não me identificam de início, mas minha avó era Dona Milota, meu avô, o seu Nenzinho, moravam ali no centro, no centro de São Pedro, no loteamento ali que hoje a gente chama de Japonês, né, que é um loteamento no centro. Paulo Lobo foi amigo de infância dos meus tios, estudou com a minha mãe, né? Assim, a relação da minha família, por exemplo, Iédio é primo da minha mãe, tem uma relação de parentesco. Então, São Pedro antigamente era uma cidade realmente muito... as pessoas eram praticamente uma família só, né? Todos se conheciam, era uma cidade em que a maioria era dali mesmo, e hoje já não é mais isso, porque mudou muito, muita gente de fora vindo morar na cidade. Enfim, então essa questão do Paulo Lobo, por exemplo, ter mudado a cara da cidade, de fato, isso é inegável, né? Ninguém pode dizer que Paulo Lobo não fez nada para a cidade de São Pedro da Aldeia. Ele fez muita coisa, assim como o Iédio também fez muita coisa na época dele, né? Mas cada um deles acabam levando o resultado também do que fizeram de negativo. Eu acho que tudo tem que se fazer um balanço. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. O Paulo, eu posso dizer que hoje eu não tenho problema nenhum com ele. Esse cartão, na verdade, ele se refere a um momento em que eu ainda não consegui apagar da minha cabeça, mas enfim. Durante a campanha de 2013, nós tínhamos lá uma eleição que estava sendo disputada entre Chumbinho e Paulo Lobo, né? E na ocasião, Paulo Lobo acabou saindo da disputa porque teve uma condenação que o tirou da disputa eleitoral, e a eleição seguiu com Elisângela no lugar dele. E num determinado momento, a gente, como profissional, como advogado, a gente tem que acompanhar o dia a dia da campanha. E eu me recordo de um dia, no dia da eleição, nós estávamos, né, fazendo esse acompanhamento, e Paulo Lobo estava junto com Elisângela Lobo. Eles estavam fazendo uma espécie de indo de sessão em sessão,
mas, do meu ponto de vista, Elisângela estava cometendo algo que era, para mim, um crime eleitoral, porque ela estava caminhando ao redor das sessões eleitorais e cumprimentando e abordando eleitores. Isso é vedado, não pode no dia da eleição. Exatamente, né? Ela estava abordando alguns eleitores, tinha alguns correligionários dela ali no entorno, e aí estavam fazendo aquela mobilização, e num determinado momento ela saiu do bairro São João e foi até o bairro Campo Redondo, né? Caminhando e fazendo durante o percurso esse procedimento, e o Paulo Lobo junto. E na minha função de profissional, de advogado, eu era coordenador jurídico na época da campanha do Chumbinho, então eu estava fazendo uma filmagem daquilo. Para poder representar. Claro, até porque claramente você fazer uma carreata, uma caminhada no dia da eleição é crime eleitoral. Exatamente. É crime eleitoral. Eu filmei aquele momento, né, em que ela se deslocava de um lugar para o outro, fazendo um verdadeiro corpo a corpo no dia da eleição. E num dado momento o Paulo Lobo se dirigiu até mim no meu carro, falou um monte de coisas absurdas para mim, se alterou, né? Eu inclusive o gravei falando as coisas que ele estava falando. E cadê a filmagem para te exibir aqui, Dudu? Não faz isso não. Não. Então, e aí na ocasião eu falei assim, olha, você está alterado, você está nervoso, não vou levar em consideração o que você está falando, porque hoje é um dia realmente de nervos à flor da pele. Mas eu não esperava dele uma atitude... Esse tipo de reação. Né? Uma atitude nesse ponto, nesse nível, até porque eu sempre o enxerguei como uma pessoa ponderada, uma pessoa que tivesse... Mas ele abaixou o nível mesmo? Sim, ele me chamou eu não vou repetir aqui, mas... Usou termos chulos. Usou termos chulos, e aí na hora eu falei assim, pô, tem necessidade de você fazer isso? Você é um ex-prefeito da cidade, né? E você sabe que eu estou aqui só fazendo o meu trabalho. Não tem porquê ter esse tipo de agressividade. E aí uma coisa, né, ficou meio estranha. E mais à frente, quando eu parei, a própria Elisângela veio falar comigo, se desculpar, né, no sentido de que não esquenta a cabeça não, e aquilo foi tranquilo. Então, eu não tenho absolutamente nada contra nenhum dos nossos... opositores eleitorais, vamos colocar assim, né? Porque a verdade é que hoje o cara está como oposição, amanhã ele é aliado, enfim, eu acho que é muito ruim você misturar as coisas. Tá. Então, não é também aí uma questão, que depois disso, eu tenho que relatar isso aqui, se eu não falar isso eu vou estar sendo leviano. Depois disso eu encontrei com ele, né, numa ocasião totalmente fora. Engraçado, foi num supermercado, a gente estava no mercado, e ele chegou próximo de mim e falou, você me desculpa pelo que eu fiz aquele dia, eu estava de cabeça quente, né, e você me perdoa, a gente fica no calor da emoção. E eu falei para ele, Paulo, você estudou com a minha mãe, você é padrinho de um tio meu, você é uma pessoa que eu respeito e considero, mas eu fiquei triste, chateado com a maneira como você me tratou. Mas eu não tenho nenhum tipo de receio de falar para você que a gente está tranquilo, eu entendo o que aconteceu. Tá? Então, assim, se eu não desse o cartão vermelho, eu não poderia contar esse episódio. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu estou falando aqui para que a gente possa aprender com os erros. Às vezes a gente aprende com os nossos, às vezes a gente aprende com os erros dos outros. Então eu acho que isso foi um ponto negativo. E você não representou ele judicialmente, não, Fernando? Não, porque assim, essa situação toda, ela... Você entendeu como um calor do momento? Exatamente, é um momento... Só quem disputa uma eleição, Alex, sabe... Normalmente um outro advogado ia ganhar dinheiro com isso, Dudu. Mas não... Não é você, né? Não tem esse perfil de... Entendeu? Na hora eu fiquei muito chateado, nervoso, não sabia o que fazer, mas depois eu parei e falei assim, pô, não vou... É bom que isso... Enfim, e está resolvido, tá? Onde eu encontrar o Paulo Lobo, eu vou cumprimentá-lo, em qualquer local... nem por isso eu vou deixar de ser educado, até porque isso foi um episódio e existe toda uma vida
que ele viveu e que a gente também conviveu juntos e que não pode ser apagado também por um episódio como esse. Então eu estou relatando aqui, mas assim, eu não tenho nada contra ele pessoalmente. Tá bom, tá aí, cartão vermelho pro Paulo Lobo. Nome de número 4. Nossa. Nome legal, Dudu. O que o doutor Eduardo faz com o nome de número 4? Rapaz, você quer me colocar mesmo culpa numa de Alda situação, Lebre. meu Alda Deus Lebre do faz céu. essa listagem. A produção é terrível, né, Alda? Você tem que parar com isso, Alda. Tem que botar nomes fáceis para dar Rapaz, cartão. você só me coloca em... A Ô, culpa Alex, da Alda, culpa da Alda. Você Mas desculpa assim- pela produtora, a Alda Lebre é terrível. Mas Então que vamos cartão lá. você vai dar pro nome de número 4? Não enrola, não. Esse nome Bom. tá no momento bom, esse nome. Tá todo mundo falando dele pra rapaz, caramba. olha só. Esse nome eu- tá curtindo um bom momento. Se tivesse um cor de abóbora, Daria. eu daria um cor de abóbora. Não tem um cor de abóbora, eu vou dar um Vai amarelo. amarelo. Tá? Eu vou dar um amarelo. Vamos lá, chegando aqui nos estúdios da Jovem TV, o cartão amarelo vai para essa empresa tão amada, tão simpática, a Prolagos recebendo cartão amarelo, Dudu? Pois é, por que eu tô dando cartão amarelo para Prolagos? Porque ninguém tem água? Não é por isso. Porque Na ela verdade, cobra pelo ar no cano? Deixa eu te falar uma coisa. Assim, antes de qualquer coisa, o que eu preciso dizer para vocês assim? Às vezes a gente critica muito sem saber o que está acontecendo por trás. Eu acho que o importante, eu acho que isso é um exercício que todo mundo deveria fazer. Se colocar no lugar do outro ou entender o que acontece no outro local. Eu acho que a Prolagos antes devia de botar no lugar de quem está sem água. Sim, claro. Mas a Prolagos, na verdade, é uma empresa. Dificilmente ela faria isso. Então, eu posso enumerar aqui... Não, dificilmente não, todo verão, Dudu. Não, Alex, eu vou te falar. Sabe por quê? Assim, algumas pessoas vão dizer que o meu julgamento ele está contaminado. Tá? Eu vou te explicar por quê. Há 10 anos eu trabalhei para a Prolagos. Durante 10 anos eu trabalhei fazendo eu sei jurídico que para você a foi Prolagos. jurídico deles. Né? Tem 3 anos... Você entrou com alguma ação contra o cartão vermelho na época? Não. Não. Na verdade, só fazia a defesa deles. A gente... o nosso escritório deixou de prestar serviço para a Prolagos há exatos 3 anos. Né? Nós iniciamos a atividade em 2007. Depois, em 2008, a gente começou a trabalhar com eles na recuperação de inadimplentes. Depois, a gente passou a fazer a representação jurídica. E a gestão da Prolagos passou por várias mudanças. Né? A gente acompanhou um crescimento dentro da empresa, porque a empresa realmente era muito ruim. Era muito ruim. E em um determinado momento... Agora você definindo o quê? Só como não, ruim? eu acho que ela tem que melhorar muito, mas muito, muito mesmo. Mas a atividade que ela desempenha não é fácil. Por que não é fácil? Porque normalmente as pessoas criticam a ponta, mas a gente tem problemas diversos. Existe uma inadimplência hoje gigantesca na Prolagos. Existe uma dificuldade absurda de monitoramento de toda a rede. Né? A Prolagos ela tem um procedimento muito interessante com quem trabalha para ela ou com quem trabalha com ela, de fazer te levar para que você conheça todo o procedimento desde a captação até o tratamento e levar a água até a residência das pessoas. Então, quando você não tem contato com esse processo, lá do início até o final, você fala assim, não está chegando água na minha casa, é um absurdo. Mas se você for avaliar, né, os quilômetros e quilômetros de tubulação, e que em dezenas de pontos você pode observar que há aqueles rompimentos do duto, porque o pessoal vai lá e coloca a tubulação para poder puxar água clandestina, né? E tem carros-pipas abastecidos com isso. Então eu não estou fazendo aqui a meia-culpa, nem defendendo a empresa, não. Eu acho que a empresa tem diversos problemas. Eu acho, por exemplo, que é uma covardia que é feito com a sociedade, essa questão do ar na tubulação. Não adianta dizer que não tem ar na tubulação. Você pegar um cano hoje, né, e você colocar, e ele vem com... Se você abrir a torneira, não sai água, mas o relógio gira.
o hidrômetro gira. Então, como é que não tem ar na tubulação? Claro que tem ar. Em alguns momentos, eu tenho um advogado, um conhecido nosso, que ele era assim, tem tempo que eu não o vejo, né? Porque durante um período eu deixei de fazer fórum, mas ele andava pelo fórum com uma vasilha, tipo uma garrafa um PET, com um negocinho, uma borboletinha na ponta, e ele apertava aquele negócio e a borboletinha fazia aquele barulho, né? Ele falou que aquilo ali era mesmo o procedimento que fazia girar o hidrômetro da Prolagos. Então, o que acontece? A empresa tem essa questão. Outra coisa que é pontual, eu vi muito isso, que as contas de água no final do mês e no final do ano, no período, elas sobem de uma maneira absurda. Existem períodos que são contados com números maiores do que o que deveria ser, períodos que deveriam ser contados com 30 dias e às vezes... Você não deu cartão vermelho por quê, Dudu? O que faltou aí? Pois é, eu não dei cartão vermelho porque... Faltou o que pro vermelho? Eu vou te falar, porque eu conheço muitas pessoas de bem que estão hoje à frente da empresa tentando melhorar, brigando. Mas é difícil, a empresa é uma holding, né? Ela não toma as suas decisões sozinha, ela depende de um colegiado. Então, as decisões que são tomadas para São Pedro da Aldeia não partem de São Pedro da Aldeia. Eu estou falando de São Pedro, mas na verdade é a região, sim, né? Região. Então, todas as decisões que são tomadas para a região, elas não partem daqui da região. Elas vêm normalmente da matriz que é em São Paulo. Então, eu só não dei o cartão vermelho por causa disso. Mas é como eu disse, se tivesse um laranja, seria um cartão laranja, porque eles estão muito próximo do vermelho. Tem que melhorar muito, mas muito mesmo. Tá aí. E se não observarem algumas coisas, eles tendem a quebrar. Tá aí, cartão amarelo, quase vermelho para Prolagos. Quinto nome, Dudu. O que o doutor Eduardo faz com o quinto nome da lista? Mais um nome fácil na listagem, um nome tranquilo, né? Não. Tranquilo. É seu amigo de infância, pô. Pô. Cartão amarelo, cartão amarelo. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão amarelo vai para vereador Zezinho. Ele vai ficar tão feliz, ele adora ser criticado, Dudu. Você sabe bem, né, que você conhece ele já há muitos anos. Olha só. Que cartão amarelo pro vereador mais polêmico de São Pedro da Aldeia, Zezinho. Vereador Zezinho. Pois é, Zezinho é até difícil falar dele, porque pessoalmente é uma pessoa que eu devo muito a ele, tá? Sério? É um irmão, sim, é uma pessoa que eu sinto inclusive eu sinto falta dele como um irmão que ele foi para mim durante muito tempo, né? Hoje a gente não está mais tão próximo quanto antes. Eu acho que a política ela tem esse lado muito negativo. Às vezes ela afasta as pessoas, ela faz com que as pessoas sigam caminhos diferentes, né? E eu sinto falta do Zezinho, sinto falta dele, porque foi uma pessoa que me ajudou muito em muitas ocasiões, foi uma pessoa que eu também tive presente em muitos momentos quando ele precisou, né? Mas assim, irmão, quando a gente tem um relacionamento de irmão, a gente não contabiliza ajudas nem necessidades, é tudo uma coisa só. Então, irmão nunca vai apontar o outro, você me ajudou, você me deve isso. Não existe dívida entre irmãos, né? Então, eu até queria externar isso aqui, eu não tenho conversado com ele, não tenho falado com ele, mas enfim. Essa questão do cartão amarelo também por uma questão, né, ligada à política, ligada ao papel de vereador, porque eu acho que em alguns momentos da gestão como vereador, do trabalho dele de vereador, ele foi também fundamental, foi essencial para que o município pudesse ter um desenvolvimento, para que algumas coisas fossem ponderadas, mas eu acredito que em outras ocasiões ele também perdeu um pouco a mão e acabou indo além do que deveria, e aí isso acabou fazendo com que ele também perdesse,
Porque não existe ganhador, não existe vencedor. Ninguém ganha quando você cria um atrito que paralisa o serviço público, que gera uma situação de incerteza, que incita a população contra, né, algumas coisas que são necessárias a gente deixar claro aqui, que cada um tem o seu posicionamento, que é livre de cada um ter o seu posicionamento, né, e cada um vai seguir de acordo com a sua própria consciência. Mas eu acho que em alguns momentos, né, ele de repente levado também pela emoção, ou influenciado por algumas pessoas, porque a política tem disso, você acorda sozinho, né, e de repente quando você vai ver, você tem 500 pessoas ao seu redor, todo mundo falando um monte de coisa, e quando você vai ver, você já está perdendo um pouco da sua identidade. Então eu acho que assim, eu queria mais o Zezinho e menos o vereador Zezinho. Então eu acho que ele tem que voltar um pouco mais. Eu estou falando isso daqui como amigo e como irmão, tá? Pela admiração que eu tenho por ele e pelo carinho que eu ainda tenho por ele, por mais que ele possa não acreditar, né? Respeito, mas eu acho que ele tem que ser mais Zezinho e menos vereador Zezinho. Tá aí, então, uma puxada de orelha pro amigo Zezinho, né? Pra ser menos vereador e mais amigo do Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo tá com saudade. É isso? É um irmão, né, cara? Eu gosto dele, eu sempre chamei, sempre falei com as pessoas que eu tenho uma consideração por ele de irmão. Apesar da gente não estar mais próximo como nós éramos antes e das divergências políticas terem feito com que a gente seguisse em caminhos diferentes. Mas eu continuo tendo a admiração que eu tenho por ele como pessoa e continuo tendo o mesmo respeito que eu sempre tive por ele. E aí, cartão amarelo pro vereador Zezinho. Nome fácil também aqui na listagem. Nome que você conhece bem. Cartão você dá pro nome de número 6. Só nome fácil, não foi, Dudu? Eu vou repetir. Vermelho? Aqui parece que só tem vermelho, Não, né? você já deu uns amarelos também, Dudu. Você só não achou o verde ainda. Putz, Vamos lá. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão vermelho vai para o ex-prefeito Carlindo Filho. Por que cartão vermelho para o ex-prefeito Carlindo Filho? Pois eu meio que já expliquei as razões. Eu acho que o prefeito Carlindo, ele teve inclusive 2 oportunidades de fazer a gestão da cidade. Num primeiro momento eu não morava na cidade, não acompanhei, mas as coisas que eu ouvi falar e tal não eram muito boas. E depois, em 2008, ele novamente foi eleito prefeito da cidade. E eu acho que nós tivemos um retrocesso enorme no município de São Pedro da Aldeia. Foi realmente um período muito conturbado, Foi um né? período negro Prefeitura fechada, cidade. funcionando meio expediente, saúde enterrada. Eu lembro que quando nós assumimos o mandato, a gente foi no pronto-socorro no dia 1º e estava trancado com cadeados, corrente cadeado no pronto-socorro. Eu assumi lá junto com a gestão, né, no início do mandato de Chumbim, em 2013, e nós tivemos uma dificuldade tremenda para conseguir entender o que estava acontecendo no executivo do município. Convênios que não foram honrados. Pra você ter ideia, a gente não tinha computador para trabalhar, não tinha equipamento, não tinha. Você procurava e falava assim, como é que essa sala funcionava? Não tem nada aqui dentro. Mas não funcionava, né, Dudu? Chegava... Porque no final não tinha expediente, né? Não pagava salários, né? Pois mas eu não sei o que aconteceu, porque... Inclusive, uma coisa que eu vou dizer aqui, que isso foi relatado, inclusive nós reportamos isso ao Ministério Público na época, algumas pessoas não sabem, mas a gente auditoriou a prefeitura antes de assumir. Eu, num determinado momento, abri uma gaveta lá dentro do gabinete e eu acho que tinha umas 50 placas de patrimônio soltas dentro da gaveta. E aí, o patrimônio? Aí você imagina o que estava agarrado naquelas plaquinhas ali, não sei. Sumiu. Sumiu. Então, quer dizer, eu sempre ouço críticas com relação a Carlindo, no sentido de que ele é uma excelente pessoa. E eu, particularmente, acredito que ele seja uma excelente pessoa, como pessoa.
Mas a gente está falando aqui de gestor. E como gestor, eu acho que foi um dos piores que passou pela cidade, né? Provavelmente o pior. E aí a gente fica querendo saber o que pode ser considerado ainda para que a pessoa permaneça pleiteando um cargo público. Porque eu acho o seguinte, eu acho que se ele é uma excelente pessoa, ótimo, talvez ele possa ter uma colocação em algum outro lugar. Mas como prefeito ele já provou que não tem condição de ser. Como gestor ele já deu certeza absoluta de que não tem condições. Então eu acho que assim, é uma coisa que a gente precisa até adquirir como procedimento, a gente tem que pensar em melhorar a preparação dessas pessoas que vão assumir os cargos públicos. Tem que começar a avaliar se essas pessoas estão realmente aptas a assumir o cargo. Porque às vezes a pessoa ser boa, ter um coração bom, não é suficiente. Não é o know-how para poder fazer uma boa administração. Um gestor. Entendeu? Você tem que conhecer um pouco não precisa ser um cara... então só pode ser candidato quem tiver faculdade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou colocando aqui uma questão, às vezes você tem uma pessoa que tem uma vivência, né, um conhecimento de vivência que já deu para ele uma bagagem suficiente para ele poder gerir determinada... conheço vários comerciantes que não têm diploma nenhum e que, no entanto, são empresários de sucesso, excelentes administradores, mas a pessoa precisa ter alguma coisa, né? Não pode ser porque ela é boa e aí é uma pessoa de bom coração. E aí eu ouço muito isso. O problema foi quem estava em volta dele. Porque ele era muito bom, fazia o que todo mundo pedia. Que não sei o quê. Resultado disso é que o município retroagiu décadas em 4 anos. Tá certo. Entendeu? Nome de número 7. O que você vai fazer com esse nome? Pois é. E agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cartão verde. Dudu, você fez as pazes com o cartão verde. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão verde vai para Iédio Rosa, que foi deputado federal pelo município de São Pedro da Aldeia, foi prefeito do município de São Pedro da Aldeia e foi vice-prefeito do Chumbinho no primeiro mandato, onde rompeu e acabou indo para o campo oposicionista. Por que cartão verde para Iédio Rosa? Então, olha só. Eu poderia ter muita coisa aqui para falar do Iédio no sentido de repente, dar um amarelo. Mas eu acho que o Iédio, ele encerrou a carreira política dele, né? Eleitoralmente não tem mais vida. Eu acredito que ele tenha encerrado a carreira política dele. O final da carreira dele, ele talvez já estivesse muito confuso com as decisões que ele acabou tomando, né? E aí talvez tenha se perdido um pouco também. Mas eu acho que o Iédio, a cidade deve muito a ele. Eu acho que São Pedro da Aldeia deve muito ao Iédio, porque na gestão dele, eu acho que foi a grande virada, né? Quando ele foi prefeito e logo em seguida ele se credenciou para ser deputado estadual, foi a grande virada da cidade em si, né? Mas assim, é uma pessoa do bem, é uma pessoa séria, né? Eu estou aí puxando mais para o lado, porque Iédio não tem mais um cenário político a seguir. Então eu estou avaliando o Iédio pessoa, fugindo um pouco da nossa linha aqui e avaliando o Iédio como pessoa, né? É uma pessoa que eu considero uma pessoa do bem. Eu não vejo maldade no Iédio, não vejo ele fazendo nada para prejudicar ninguém. Eu vejo, às vezes, ele seguindo algumas orientações meio equivocadas, talvez não sei se isso já, porque ele já está confundindo algumas coisas, mas enfim. É uma pessoa que eu gosto, eu tenho admiração, né? Eu tenho respeito por ele. Enfim, eu acredito que o que ele fez, né, que eu consideraria que não foi correto, que não foi legal, não é suficiente para macular a imagem dele,
não é suficiente para torná-lo uma pessoa da qual a gente tenha que, Iédio, não, vamos ter ressalva com isso, vamos ter ressalva com aquilo. Não teria ressalva com ele. Apesar dele ter, né, agido meio fora do contexto no final do mandato dele, eu não teria ressalva com ele hoje. Tá certo. Cartão verde aí pro Iédio Rosa. Um abraço ao ex-deputado Iédio Rosa. 8º nome da lista. Nome fácil, Dudu. É verde? Fácil? Não, é verde não. Eu achei que você ia dar cartão verde, vi você pegando. Não, 8º, esse nome aqui, o número 8. 8. Tá, número 8. Isso. Bom, vou dar cartão amarelo. Vamos ver pra quem é. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão amarelo vai para Ediel, vereador Ediel. Isso. Tem feito uns carinhos no governo, ele tá carinhoso com o governo, tá não? Não, Ediel... Tá dando uns tapinhas na orelha, pra lá, pra cá. Ediel, é difícil você falar de amigos, né? É amigo Você seu? só pega amigos, só traz amigos. Ué, mas quem manda os vereadores, seus amigos, enfiar o cacete no governo? Caramba. Aí eu trago o nome deles para listagem, Dudu. Então, olha só. Ediel é um Só amigo... tem amigo na oposição, Dudu? Não, cara, eu não Daqui a tenho- pouquinho o Chumbinho manda você pra lá ficar com teus Não, amigos. não. Ah, vai, meu filho. Pô, Na verdade, eu costumo dizer que eu não tenho você é muito inimigo. bem quisto, né, Eu cara? só tenho... olha só. Isso, eu é, sempre isso é falei, legal. Eu só tenho reticência com uma pessoa até hoje em razão da política. Eu nem vou falar o nome dele aqui para não polemizar, mas é a única pessoa com a qual eu não aceitaria trabalhar, não aceitaria estar conversando. Depois tu me conta em Uma off, pessoa tá? só, eu te conto. Mas ele também não está mais no cenário político. Ah, tá. Ele não tem mais nenhuma atividade política, é um ex-vereador, né? Para que não fiquem especulando, é um ex-vereador, já não tem mandato há bastante tempo e eu não gosto da maldade que ele tem. Entendeu? É a única pessoa com a qual eu não trabalharia. O resto você é não- bem quisto. O Tem restante de amigos, pessoa, eu né? acho que todo mundo tem defeito, Alex. Eu acho que todo mundo tem defeito. Eu acho que todos nós somos imperfeitos. Claro. O que eu considero é que às vezes você tem uma imperfeição que se destaque mais, às vezes você tem uma qualidade que se destaque mais. Então, eu não tenho assim inimigos, não tenho inimigos, eu tenho afinidades. Mas por que o Ediel levou cartão amarelo? Então, Ediel é uma pessoa fantástica, é um cara de visão, né? Sobretudo, é um empresário de sucesso, uma pessoa que começou com muita luta. A pizza é muito elogiada. A pizza e o churrasquinho, né? Um churrasquinho. Então, e é um cara que é muito batalhador, eu admiro ele demais como pessoa. E a vereança, né, é uma coisa que acaba mexendo com a gente. Então, o Ediel, logo no início do mandato dele, eu conversei com ele veio conversar comigo, né, e falou assim, Dudu, o que você acha? E tem um assessor dele, muito gente boa também, que eu gosto demais, que também veio conversar comigo. E aí a gente meio que trocou uma ideia com relação a essa questão sobre ser oposição, ser situação e tal. Enfim, então eu acho que Ediel é um cartão amarelo, é só para poder dar um puxãozinho de orelha mesmo, para ele se lembrar, né, de tudo que a gente conversou lá no início, para que ele também não siga um caminho como o Robinho seguiu, né, como outros tentaram trilhar e acabaram, né, mal, porque acabaram mal na coisa urna. Assim, é exatamente isso. O que eu digo é exatamente isso. Porque a resposta da população é impiedosa. Exatamente. É impiedosa. Então eu acho que... E a urna não mente, né? Não mente, A não urna adianta. mente. E aí eu acho que é só um alerta para que de repente foque mais no seu mandato. Foca no seu mandato, trabalha, faz o seu trabalho. Eleição para vereador é difícil pra caramba, entendeu? Tem sempre uma dificuldade, então acho que quem está no mandato já leva uma vantagem sobre quem não está. Então, a gente não pode perder tempo. Não perde tempo com bobeira. Não perde tempo com coisa que não vai te acrescentar em nada, entendeu? Dudu, tá aí o cartão amarelo pro Ediel. Para fechar o programa, estamos no finalzinho. O nome de número 9. Se vira aí, Dudu. Mata no peito.
Bota a bola no chão e que Ai, cartão meu você Deus dá do pro nome céu. de número 9, Dudu? Ai, Doutor cara, Eduardo Sotomayor pensando em qual cartão vai dar pro nome de o que eu número vou 9. fazer, gente? Se você me bota em cada uma. É a culpa da Alda Lebre. Sempre culpa de Alda Lebre. Nunca se esqueça disso. Que é a produtora. Cartão verde? Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão verde vai para Dr. Carlos Magno, famoso advogado eleitoral e aldense. Pois é. Mais uma história aí de antigamente, né? Magno também foi. Dr. Carlos Magno, né? Foi colega de escola da minha mãe. Eu não sei nem se ele se lembra disso. Ele sabe que eu sou filho de quem eu sou filho, né? Estudou com sua mãe? Estudou. Minha mãe é a dona Maria, a dona Assunção, lá de São Pedro da Aldeia. Carlos Magno Soares de É. Carvalho, então, É. estava na lista de chamada junto com a mamãe. Junto com a minha mãe, dona Assunção, que é filha lá da dona Milota, né? Dona Milota e seu Nenzinho. E o Magno, junto com o Pixinguinha, que é o irmão dele, que inclusive hoje mora do lado lá da casa da minha mãe. Né? Eles tiveram uma infância próxima lá também. Minha avó teve 12 filhos. Então era uma família muito grande e naquela época todo mundo se conhecia, a cidade era pequena. E eu não conheci o Dr. Carlos Magno nessa época, vinha conhecê-lo num determinado episódio em que ele era advogado da Salineira, e minha tia mais nova, que era a Regina, que trabalhava no cartório, um ônibus da Salineira bateu no carro do meu irmão estacionado, e aí se dizia que a Salineira não pagava ninguém, que era aquela dificuldade, e eu, como era o único advogado da família, foi vai acionado, lá, né? E aí minha tia entrou no circuito e falou, não, eu conheço o advogado deles lá, Dr. Carlos Magno vai ajudar e tal, e foi o primeiro contato que eu tive com o Dr. Carlos Magno. Depois disso, já num período bem posterior, quando eu já estava aqui em São Pedro, morando em São Pedro, atuando na defesa do Chumbinho, a gente acabou sendo ex-adverso, né? Ele, então, naquela época, representava o prefeito Carlindo Filho. Nós tivemos um embate jurídico, Carlindo teve o registro dele inicialmente negado aqui em primeira instância, foi mantido em segunda e depois o Dr. Carlos Magno reverteu essa situação lá em Brasília, no TSE, e acabamos naquela ocasião perdendo a eleição para Carlindo em 2008. Depois disso, vários episódios se sucederam, eu acabei entrando nesse período na advocacia eleitoral, né? A minha origem de advocacia, na verdade, é financeira e empresarial. Eu sempre trabalhei para bancos e para empresas, e aí depois, quando cheguei aqui, é que eu comecei a desenvolver essa advocacia eleitoral e administrativa. E o Dr. Carlos Magno já dominava o cenário eleitoral da região. E eu tive contato com o Dr. Sérgio também, que era um outro advogado muito renomado aqui, Sérgio Luiz, que acho que hoje está até no ramo de livrarias, ele é dono de uma livraria no Shopping Parque Lagos ali, tem um quiosque também ali logo na entrada em frente ao cinema, e nós chegamos a nos reunir algumas vezes para tratar de algumas coisas eleitorais, e talvez pela região ser muito pequena, começaram a surgir boatos, fofocas, intrigas, né? Acho que isso, de certa forma, movimentava o cenário. E até então, naquela ocasião, começaram a surgir essas questões e o Dr. Carlos Magno e eu começamos a ficar numa situação de contraponto, né? E se distanciaram, né? Nos distanciamos quando a gente poderia, inclusive, ter trabalhado juntos, né? Porque a minha atividade era uma, a atividade dele era outra. Eu estava iniciando aqui a parte eleitoral e essa questão foi se tornando cada vez mais acirrada, talvez porque sempre tinha uma fofoca, alguém que levava uma coisa, outro que levava outra, enfim, eu tive a minha advocacia eleitoral basicamente ligada ao Chumbinho, né? Fiz a defesa de alguns políticos aqui na região, trabalhei com auxílio em algumas coordenações jurídicas de campanha, mas eu sempre tive a minha identidade profissional na área eleitoral muito ligada ao Chumbinho.
E quando o Magno veio para somar junto com um grupo, já em 2013, eu acho que essa questão ficou mais aflorada. Não sei por que razão, mas existem pessoas que talvez se alimentem, né, dessas coisas ruins e aí começaram a incitar, a criar fofoca, leve e traz, e diz isso, e falavam coisa para ele, falavam coisas para mim. O próprio Chumbinho às vezes chegava para mim e falava assim, pô, mas você está falando isso. Eu falei, cara, eu não falei nada disso. Mas o Magno está chateado com você porque você falou isso dele. Quem disse que eu falei isso? Bota a pessoa aqui junto, aqui na frente, para ver se eu E não falei. é o seu perfil, né, Dudu? Eu fico na Nunca minha, foi. eu não sou de fazer. Eu estou vindo no seu programa porque você é um amigo, como já foi dito. Eu não costumo frequentar programas, eu não costumo ir para rádio, embora eu tenha uma amizade também, gosto muito da Ademilton, né? Sempre acompanho o trabalho da Ademilton. A Ademilton também é um irmão. Abraço ao né? amigo Ademilton Ferreira, da Rádio Litoral Na FM. Litoral. E assim, eu tive à frente da comunicação de São Pedro, né? Poderia ter acesso à mídia, mas eu nunca foi o meu perfil dessa exposição, né? Eu acho que cada um tem o seu espaço e conquistado. Eu acho que o Magno, ele é um excelente profissional. Acredito que eu talvez possa chegar ao mesmo patamar que ele, porque o Magno tem uma história muito anterior à minha na advocacia, né? Ele tem muito mais bagagem, muito mais lastro, né? É uma pessoa que já está há muitos anos no mercado, conhece tudo de direito eleitoral, tem todos os acessos em todos os lugares. Enfim, então eu acho que é uma questão de construção. Eu estou começando, eu tenho ainda muita coisa para fazer para poder chegar alcançar o patamar que o Dr. Carlos Magno se encontra. Mas eu até aproveito a oportunidade aqui que você está me dando para poder desfazer esse mal entendido, porque eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do Dr. Carlos Magno, e o que foi dito para ele, ou o que tiver sido dito, eu sou uma pessoa que eu não tenho receio de estar com a pessoa, de falar, de ser claro. O que eu não gosto, você já me conhece, né? O que eu não gosto, eu falo. O que me desagradar, eu vou dizer. Como em algumas ocasiões, se ele me perguntar, eu vou responder. Eu não costumo ser uma pessoa de média, de fazer média, mas eu não tenho nada contra ele pessoalmente. Tá certo. Dudu, quero lhe agradecer imensamente você ter vindo aqui ao Cartão Vermelho. Meu diretor está dizendo que a gente já estourou o tempo ali, que o programa já acabou. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Eu acho que é muito legal, porque aqui a gente consegue falar com uma liberdade, né? É tranquilo. Obrigado pela sua amizade e pelo espaço que você está me dando aqui hoje. Eu que te agradeço, Dudu, pelo todo carinho, pela atenção. O programa Cartão Vermelho vai ficando por aqui, mas continue ligado aqui na Jovem TV, que é o melhor de Cabo Frio, feito especialmente para você.